Bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora a gente vai começar as videoaulas de Bio 1. Essa é a primeira aula que vai ser de desenvolvimento embrionário. Espero que essas aulas sejam boas e até lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar início às videoaulas de Biologia 1, começando pelo tema de desenvolvimento embrionário. Eu sou o Nicolas, então vamos lá. Primeiramente, para entender as características que vão diferenciar o embrião de cada filo, a gente tem que entender os estágios iniciais do embrião, para assim a gente entender a formação dessas características que vão diferenciar, tudo bem? Todo mundo sabe que a primeira célula que se forma em todo ser vivo é o zigoto, que se deve pelo encontro do gameta feminino com do gameta masculino, o óvulo com o espermatozoide. Tudo bem? Esse zigoto, nas suas primeiras horas de vida, ele vai passar por um processo sucessivo de várias mitoses, até ter de 16 a 64 células, onde aí ele vai formar uma esfera. Essa esfera vai ser uma esfera maciça de células. Como assim? Vai ser uma esfera coberta de células por dentro dela, tudo bem? E essa esfera recebe um nome bem especial, que é a mórula, ok? Aí no seu segundo estágio, pra gente, mais importante, essa esfera, ela maciça, vai virar uma esfera oca. Como assim, Nicolas? As células que estavam dentro dela, elas vão começar a se rearranjar, assim formando essa esfera oca, onde dentro dela vai formar uma cavidade. E essa cavidade recebe um nome bem especialzinho, que é a blastocela. Guarde esse nome para o terceiro estágio que vai ser importante. Agora, essa esfera oca, com a blastocela já formadinha, certinha, ela vai receber o nome de blástula, tudo bem? Então, de mórula, ela virou uma blástula. Aí agora, no nosso terceiro estágio, a blástula vai passar por um processo de invaginação. O que vai ser isso, Nicolas? A blástula, essa esfera oca aqui, ó, como vocês podem ver, ela vai passar por um processo de invaginação, onde as células, umas células delas vão entrar e vai formar mais ou menos isso daqui. Tudo bem? Aí você também tem um fenômeno bem importante, onde as células de dentro que entraram dela, por isso que é invaginação, porque uma parte dela vai entrar, vai passar por um processo de diferenciação celular, que vai diferenciar das células que ficarem na parte externa esse novo estágio. Então, aí, a parte interna da célula vai ser chamada de endoderme, a parte externa da célula vai ser chamada de ectoderme. Vocês entenderam? De ecto, de fora, endo, de dentro. Então, esse processo de invaginação, onde uma parte da célula da nossa esfera oca que a gente tinha vai entrar, as células que entraram vão se diferenciar das células que ficarem em volta das células de fora, onde as células que entram vão se chamar de endoderme e as células que ficaram de fora vão ser passadas agora chamadas de ectoderme, tudo bem? E você lembra que eu tinha falado aqui da blastocela para guardar esse nome? Agora ela vai mudar de nome, porque ela vai mudar de função. Antes ela não tinha uma função tão específica assim, mas agora ela vai ter uma função muito importante. Ela agora vai virar o nosso intestino interno. Assim, ela vai receber um outro nome, que vai receber o nome de agora de arquêntero. Tudo bem? E esse arquêntero, como você está lendo aqui no PowerPoint, ele tem uma abertura. Mas como assim, Nicolas? Eu vou tentar desenhar assim. Isso é quando a gente corta o nosso terceiro estágio no meio. É isso assim. Mas num formato mais ou menos 3D, deixa eu fazer um desenho melhor. Sem a gente cortar, ele vai ser mais ou menos isso daqui. Tudo bem? Desculpa que é difícil desenhar com o dedo, mas é mais ou menos isso. Calma, deixa eu desenhar aqui de novo. Aqui. Ele vai ser
mais ou menos assim. Vai passar por processo de invaginação e vai ter essa cavidade aqui. Aí aqui a gente tem as células de dentro. Ui, calma. Ai, desculpa. Agora vai. O desenho vai ficar bonito. Calma. Concentra. Isso. Aí aqui vai ser a nossa querida ectoderme, tudo bem? E aqui vai ser a nossa queridíssima endoderme, tudo bem? Aí aqui vai ser o nosso arqueitero. Opa, deixa eu fazer de outra cor para melhorar. Vai ser o nosso queridíssimo arqueitero. Aí aqui, vocês viram que nesse processo de invaginação, quando você olha esse novo estágio de uma 3D, ele tem uma cavidade, tudo bem? Essa cavidade recebe um nome bem especial e é necessário saber, porque um dos critérios que a gente vai ver vai ser o que essa cavidade vai se formar. E essa cavidade recebe o nome de blastóporo, tudo bem? Nesse quesito de diferenciação, no quesito de formação do que o blastóporo vai formar, a gente vai ver mais pra frente. Mas agora só precisa saber de o que seria um blastóporo, que vai ser a abertura. Mas tudo bem, Nicolas, isso tudo foi... Ele fez isso tudo. Ele vai ficar com o mesmo nome? Não. Agora ele vai entrar na etapa de gastro. E é até aí que a gente precisa saber do desenvolvimento embrionário, tudo bem? Então vamos fazer um rápido check-out. O primeiro estágio é o zigoto. O zigoto vai passar por várias mitoses até virar uma esfera maciça de células, que é a nossa mórula. As células da mórula vão passar por um processo de rearranjo, onde ela de uma esfera maciça vai passar por uma esfera oca, onde dentro dela tem uma cavidade chamada de blastocela. A blastocela vai passar pelo processo de invaginação, tudo bem? Aí onde as células que entraram vão se diferenciar das células que ficaram de fora, em que as células que entraram vão ser chamadas agora de endoderme, que está em amarelo aqui. E as células que ficaram de fora vão ser chamadas de ectoderme, tudo bem? A blastocela, que era a nossa camadinha aqui, ela vai ser chamada de arquêntero, que está aqui, que ele desempenha a função de intestino primitivo. E no espectro 3D, quando a gente olha essa gastro agora de uma maneira 3D, a gente percebe que ela tem uma abertura. E essa abertura é chamada de blastóporo, tudo bem? Então, é isso que a gente precisa saber dos estágios iniciais da vida. Agora, a gente vai começar, de fato, com o desenvolvimento embrionário. Como você percebeu, eu espero, que desde embrião, a gente tem tecidos. Já que, quais seriam esses tecidos? Um exemplo mais óbvio, que a gente acabou de ver, seria a ectoderme e a endoderme. São células diferentes entre si, logo são tecidos. Tudo bem? E você lembra lá no primeiro ano, quando a gente estudou qual era o único ser vivo que a gente estudou do reino Animalia que não tinha tecido, ou seja, que ele era atecidual? Lembra? Eram os poríferos, que eram as nossas queridas esponjas. Elas não têm tecido, elas feitas por uma camada de células de mesmo tipo, tudo bem? Então, as características que eu falar agora, nessa que a gente vai discutir, lembre-se que todas essas características aqui, elas não vão ser admissíveis pelos poríferos, tudo bem? Já que os poríferos estão ateciduais. E para os estágios iniciais da vida que a gente viu, é necessário você, no mínimo, ter 2 tecidos. Tudo bem? Então, todas as características que eu falei, elas não se adequam aos poríferos. Ok? Então,
quais vão ser as características que vai permitir a gente de diferenciar o desenvolvimento embrionário dos cordados? Elas vão ser três, como você pode ver aqui. A primeira é a quantidade de tecidos embrionários. A segunda é a existência ou não de um celoma completo. E a terceira é o destino do plastóporo. Tá, Nicolas, você leu isso e eu não entendi nada. Calma, eu vou falar ainda, tudo bem? Eu vou começar a falar justamente agora. Como primeira característica, a gente vai ver a quantidade de tecidos embrionários que você consegue na gastro. Principalmente na gastro, porque é onde você mais fácil é observável, tudo bem? Tem animais que apenas 2 tipos de tecidos e outros animais há 3 tecidos. Como assim, Nicolas? Você tinha falado que na nossa querida gástrula ela ocorre, beleza, processo de invaginação, onde as células que entraram vão formar a nossa querida endoderme. E as células que ficaram de fora vão virar a nossa queridíssima ectoderme. Está falando agora que tem um terceiro tecido, mas da onde raios ele saiu, Nicolas? Calma. Tudo bem? Primeiramente, calma. Durante esse processo de gástrulas, de invaginação, você pode observar em alguns cordados que pode ocorrer um revestimento da... Opa, calma aí que eu fiz um lugar bem ruimzinho. Vou fazer aqui. Você pode observar que nesse processo de invaginação, em alguns animais, você pode observar a formação de um terceiro tecidozinho, que é esse daqui que eu tô grifando. Opa, deveria ser verde. Agora já foi. Calma, eu vou grifar aqui, para não confundir vocês, tudo bem? Ele não é a ectoderme. Ocorre a formação de um terceiro tecido. E esse terceiro tecido vai ser chamado de mesoderme, tudo bem? Então lembrem, ectoderme fora, endoderme dentro, mesoderme meiozinho, tudo bem? Mas não são todos os animais que formam essa mesoderme. Tem animais que não formam mesoderme, que só permanecem com aquele esquema padrão de gastro, que é disso daqui, onde dentro é a nossa queridíssima endoderme e fora é a nossa outra queridíssima ectoderme. Para esses animais, a gente dá o nome deles de diblásticos. Os diblásticos a gente tem um único exemplo no reino Animalia, que são os quinidários, que são as nossas queridas águas-vivas, tudo bem? As águas-vivas, elas só vão ter 2 tecidos, que é a ectoderme e a endoderme. Esses tecidos vão receber o nome de tecidos embrionários, porque eles vão aparecer principalmente nos embriões, tudo bem? Então, nos quinidários, a gente pode observar a formação de apenas 2 tecidos embrionários, a endoderme e a ectoderme. Já nos triblásticos, aqui está escrito triploblástico, triblásticos também pode ser. Já nos triblásticos, você pode observar, como eu já havia dito, a formação de 3 tecidos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Tudo bem? Guarda a mesoderme, porque ela vai ser importante para entender o celoma. E o que ajuda eles a ter um tecido a mais? Bem, a mesoderme, ela vai ajudar eles a formar órgãos mais complexos, porque pensa que você tem um Lego, mas nesse Lego você só tem 2 tipos de peça. Então você não concorda que as coisas que você pode montar, elas são mais restritas, já que você só tem 2 tipos, você quer formar tipos diferentes dessas coisas e etc. Aqui a gente vai ter um arsenal de peças, entre aspas, maior. Então você vai ter aqui 3 tecidos embrionários. E aí eles vão permitir a formação de órgãos mais complexos e de mais órgãos. Tudo bem?
Bom, agora a gente vai começar a parte de diferenciação, onde o primeiro vai ser o celoma, tudo bem? Mas antes a gente tem que saber o que é um celoma. O celoma é uma cavidade que vai se formar na gástrula, que ela é totalmente revestida pela mesoderme, tudo bem? Ele tem que ser revestido pela mesoderme, não pode ser pela ectoderme e pela endoderme. Mas o que seria a mesoderme? A mesoderme, quando ocorre a invaginação, tudo bem? Aqui a gástrula. Quando ocorre... aqui a gástrula. Aqui a gente pode ver que é a endoderme. Aqui é a ectoderme, como eu já tinha dito antes. Ela vai formar alguns animais, ela vai formar uma terceira camada de células, diferenciado da ectoderme e da endoderme. Essa terceira camada é a mesoderme, tudo bem? Mas se atente que não são todos animais que fazem isso. Os poríferos não fazem isso, como eu já havia dito, porque eles não têm tecido. E os quinidários também eles não fazem isso, tudo bem? Porque os quinidários, eles só têm... Ele tem somente dois tecidos embrionários, que são a endoderme e a ectoderme. Já o resto, eles possuem três tecidos embrionários, tudo bem? Que são a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, tudo bem? Aí o celoma, ele vai ser essa cavidade revestida pela mesoderme, eu vou grifar ela em azul para vocês ficarem sabendo. Aqui, vai ficar mais ou menos aqui, tudo bem? Que aí ele vai formar que aí, nesse local, nessa cavidade que é o celoma, é onde vai ocorrer a formação dos nossos órgãos internos, como, por exemplo, coração, pulmão, rins, essas coisas. Tudo bem? E não são todos os cordados que têm esse celoma. Como eu já havia dito, os quinidários e os poríferos não têm. Mas tem alguns cordados que têm a mesoderme, mas não chegam a ter o celoma. Porque a mesoderme, ela preenche totalmente isso. Totalmente a gástrula, não deixando espaço para o celoma, tudo bem? Então, aqui, de roxo, que eu vou grifar, vai ser o nosso arquêntero. Não confunda o arquêntero com o nosso querido celoma, tudo bem? Isso é um erro muito comum. Então, você está vendo aqui que nos acelomados, a gástrula ela está totalmente preenchida pela mesoderme. Então, se ela está totalmente revestida, ela não dá espaço para a formação do celoma. Por isso que nesses animais não ocorre a formação do celoma. E o exemplo desses animais que a gente tem como único são os plateumintos, onde não ocorre a formação do celoma, porque a mesoderme ela preenche totalmente o lugar que seria essa cavidade, tudo bem? Mas tem alguns animais que até têm espaço para essa cavidade, mas a mesoderme ela não preenche, ela não reveste ela toda. Como assim? Você está vendo aqui, ó, nos pseudocelomatos, onde você pode ver que de um lado, entre a ectoderme e a mesoderme, ela preenche, certo? A mesoderme tem contato com a ectoderme, mas você pode ver que ela não tem contato com a endoderme. Então essa cavidade, ela não é preenchida totalmente pela mesoderme, ela não é revestida, totalmente pela mesoderme, tudo bem? Ela é semi-revestida. Então você não concorda que não é um celoma verdadeiro, e sim uma cópia dele? Uma cópia que a gente vai chamar de cópia primitiva dele? Então, para esses animais, onde a mesoderme ela só reveste parte dessa cavidade, em alguns trechos dessa cavidade, a gente vai dar o nome de pseudocelomados, onde como único exemplo de filo, a gente tem os nemateumintos, tudo bem? Agora para os animais celomados de fato. Os animais celomados de fato, você pode ver aqui, que ela reveste tanto do lado da ectoderme e tanto do lado da endoderme. Então, ela tem essa cavidade, e essa cavidade é revestida dos dois lados pela mesoderme. Ou seja, ela tem um celoma verdadeiro
e esses animais são chamados de celomados. Tudo bem? E os exemplos deles são os animais que sobraram, como por exemplo os anelídeos, os aracnídeos, artrópodes, e entre outros. Tudo bem? Então, os acelomados, eles não chegam até essa cavidade, porque a mesoderme preenche todo lugar que seria dela, tendo como único exemplo os plateumintos. Os pseudocelomados, eles até têm lugar para essa cavidade, mas a mesoderme não reveste ela dos dois lados, e sim só de um lado. E são chamados de pseudocelomados, tendo como exemplo os nemateumintos. E os celomados, ela tem lugar para essa cavidade, e a mesoderme reveste dos dois lados. E o exemplo são os animais que sobraram, como por exemplo os equinodermos, os cordados e etc. Tudo bem? Agora a gente vai passar para a terceira característica, que é o destino do blastóporo. Tudo bem? Para a segunda característica, desculpa, que é o destino do blastóporo. Você lembra que eu falei que no âmbito 3D, sem a gente fazer aquele recorte que é assim, no âmbito 3D, falando, entre aspas, a gástrula, ela tem esse formatozinho aqui. Calma. Desculpa pelo desenho aqui, é realmente difícil desenhar com o dedo. Isso. Ela tem essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade que eu havia dito que se chama blastóporo. Então, esse blastóporo, ele pode originar duas coisas no reino animalia, como eu falei. Para os animais que formam o blastóporo, como eu havia dito, que são todos, basicamente, porque para ele você não precisa ter uma mesoderme para ter ele, então os quinidários têm um blastóporo também, os únicos que não têm são os poríferos, porque eles são ateciduais e eles têm um desenvolvimento embrionário diferente dos demais. O blastóporo, essa abertura da gástrula, ela pode originar duas coisas. Ela pode originar a boca ou o ânus. Para os animais onde o blastóporo formou a boca, a gente dá o nome deles de protostômios, tudo bem? Onde a boca, ela vai se formar primeiro, que aí ela vai se originar através do blastóporo, e o ânus vai se formar depois, tendo como exemplo a maioria dos animais, como por exemplo os artrópodes, anelídeos, plateumintos, nemateumintos, etc. Tudo bem? Já os animais onde o blastóporo forma o ânus, a gente dá o nome de deuterostômios, onde vai ocorrer a formação primeira do ânus e depois a gente vai ocorrer a formação da boca, onde, como exemplo, a gente tem apenas os equinodermos e os cordados. Uma coisa fácil para lembrar dessas coisas é só lembrar que o ser humano veio na Terra para cagar com as coisas. Por isso que a gente tem por isso que o nosso ânus se desenvolveu primeiro, para aí a gente poder cagar com tudo. Tudo bem? Isso é bem fácil de lembrar, eu utilizo isso. Não que eu tenha nenhuma raiva, nada disso, eu só uso para lembrar porque é facilzinho. Então, o blastóporo, a nossa querida cavidade da gástrula, ele pode formar duas coisas, como eu já havia dito, o ânus ou a boca. Para aqueles animais que formar a boca primeiro, lá no blastóporo, vão ser chamados de protostômios. E os animais que formarem um ânus primeiro vão ser chamados de deuterostômios, onde tem somente os equinodermos e os cordados. Por isso que se você analisar esse cladograma aqui, que eu coloquei no PowerPoint, você pode ver que os nossos descendentes mais perto do reino animalia são os equinodermos, porque, igual a eles, o nosso blastóporo vai formar o ânus primeiro. Já
com os outros animais, vai ocorrer no blastopro vai ocorrer a formação da boca. Tudo bem? Então, essa foi a aula de tecidos de desenvolvimento embrionário e espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aprendido. Até uma outra aula. Bom, esse foi o término de mais uma aula, nossa primeira de Biologia 1. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja bem. Até a próxima aula. Se cuida!